aplaudir mais uma vez o Senhor. Aleluia, Ele é contigo. Aleluia. Todos os dias Ele disse que estaria conosco. Antes de você sentar, declara essa palavra para o teu irmão. Ele é contigo e é por ti. Aleluia. Contigo e é por ti. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Uma noite de comemorações, né? Uau! Quanta festa. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Calma, ainda é domingo, 8 horas da noite ainda. Né? A semana só está começando. Então vamos para cima. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Vamos ler um texto de catequese. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 18 ao 20. Diz o seguinte: Então Jesus, aproximando-se deles, disse-lhes: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar ou a obedecer todas as coisas. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Aleluia. Um texto já de catequese, onde nós temos ouvido há muitos anos, mas foi uma ordem de Jesus para que nós fizéssemos discípulos. Nós estamos nesses dias vendo sobre fundamentação, princípios elementares da igreja, do reino de Deus. E nessa noite eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre a questão do que é um discípulo de Jesus. A ordem de Jesus é de que nós façamos discípulos. Mas é interessante que nós precisamos conhecer bem o que está envolvido nesse tremendo ministério de o que é fazer discípulos. Primeiramente, nós precisamos entender o que é um discípulo. Às vezes nós falamos tanto, eu sou um discípulo de Jesus, mas nós não sabemos de fato o que é um discípulo de Jesus. A palavra discípulo, ela fala que, pelo dicionário, ela é um aprendiz. Um discípulo, ele é um aprendiz, um aluno, um seguidor, alguém que recebe instrução, alguém que recebe orientação, conselho, que recebe disciplina. Outras versões falam que discípulo é alguém que segue ou imita alguém, outro. Discípulo, para resumir, é um aluno, um seguidor. E aquele que se diz ser discípulo de Jesus é um aluno, um aprendiz, um seguidor de Cristo. É alguém que recebe ensino, que recebe instrução, que recebe disciplina, que tem essa pessoa como um exemplo e quer imitá-lo. Isso é um discípulo. Já ouvimos há um tempo atrás de que o discípulo é aquele que ouve tudo aquilo que Jesus manda e obedece tudo que ele diz. Isso é um discípulo. E meditando sobre essas coisas, eu perguntava ao Espírito Santo para que me direcionasse alguns textos para nós trabalharmos nessa noite. Mas é interessante que o Espírito Santo ele
foi me levando para um outro caminho, daquilo que a gente já tem o costume de ver alguns textos sobre o que é um discípulo de Jesus. E a doce voz do Espírito Santo me disse o seguinte, que existem dias que são para instrução, dias de ensino, domingos que são feitos para nós estarmos juntos, para recebermos uma palavra de instrução, mas que nessa noite Ele não estaria nos instruindo, mas seria um tempo profético sobre nós. Amém? Quantos aqui creem nisso? Então levanta a tua mão, vamos criar esse momento profético, essa atmosfera profética entre nós, porque quem disse isso vai cumprir. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje não é uma noite de ensino, não é uma noite de instrução, é uma noite profética. E noite profética precisa de ter um ambiente profético. Então levanta as tuas mãos nessa noite e começa a abrir os teus lábios e dizer ao Senhor, Senhor, nós estamos preparados por agir do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade nessa noite para agir, para se mover profeticamente sobre nós. Há tantos anos nós temos sido instruídos a sermos discípulos, a fazermos discípulos, mas nessa noite Tu quer fazer algo especial sobre nós, quer ter um tempo profético, e nós declaramos e invocamos o nome poderoso de Jesus, para que todo espírito contrário ao Teu Espírito seja anulado, retirado do nosso meio. Só liberdade para o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, para abrir mentes, corações, ouvidos, em nome de Jesus, bocas proféticas nessa noite. Nós queremos ter a liberdade da Tua manifestação entre nós essa noite. Nós Te damos toda primazia. Em nome de Jesus, toma o Teu lugar entre nós, assim como já tem sido toda essa noite de comemorações. Nós agora, em nome de Jesus, aquietamos nossos corações, como nós já recebemos aqui, buscamos com zelo os melhores dons para esse momento. Em nome de Jesus, que cada coração esteja pronto para ouvir e receber diretamente do Senhor aquilo que Tu tens para derramar sobre nós essa noite, profeticamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E eu perguntava ao Espírito Santo sobre essa questão, por que precisava ser uma noite profética? E o Espírito Santo me disse o seguinte, que existem pessoas que já ouviram tanto isso, mas que de um tempo começou a se endurecer seus corações. Ouvidos foram tampados pela dureza de coração. Não ouviram mais o chamado, a ordem de Jesus Cristo. Porque essa ordem é para nós ouvirmos diariamente. Diariamente nós acordamos e o Espírito Santo está dizendo para nós, hoje é dia de você fazer discípulo. Eu vou colocar pessoas para que sejam discípulos, para que você faça discípulos. Diariamente o Espírito Santo está clamando essa palavra, essa ordem do amado Jesus Cristo para cada um de nós. Eu e você fomos chamados para sermos e fazermos discípulos. Se há algum chamado comum para todos nós, é de fazermos discípulos. Edificarmos nas juntas e ligamentos, mas para os de fora, fazermos discípulos. Eu e você fomos chamados para fazermos discípulos. Nessa noite vai ser uma noite de fluidez, de desimpedimento, de desobstrução. Em nome de Jesus, você pode declarar isso, uma noite de desobstrução. Repete isso com a tua boca, de fluidez, de desimpedimento, em nome do Senhor Jesus. Deus vai abrir bocas, ouvidos, corações nessa noite. Olhos serão abertos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 31. O Espírito Santo me levou a essa palavra profética, onde
a uma passagem maravilhosa de um milagre que Jesus opera na vida de um surdo e que tem tudo a ver com aquilo que ele está já fazendo nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 31, diz o seguinte: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou a Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. E ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos seus ouvidos e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhes: Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. Aleluia. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Ele faz tudo muito bem. Você pode repetir essa palavra para o teu irmão? Ele faz tudo muito bem. Ele faz tudo muito bem. Aleluia. Aleluia. Aqui já tem uma palavra profética para nós nessa noite. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida, mas eu quero declarar em nome do Senhor Jesus: Ele faz tudo muito bem. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo, mas Ele continua no controle, no governo, na autoridade. E tudo que Ele faz é bom e dura para sempre. Ele faz tudo muito bem. Aleluia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Ele faz tudo muito bem. Não importa o que está acontecendo. Eu quero que você acredite que Ele faz tudo muito bem. Ele está fazendo, Ele está permitindo, porque Ele é Senhor. E nada que Ele faz é mal. Ele faz tudo muito bem. Foi o que o povo declarou quando viram Ele operar esse milagre sobre aquele surdo e que também era mudo. Interessante isso, porque o homem foi levado pela multidão até Jesus. E esse homem, ele tinha um problema de surdez, mas também de fala. Ele não falava muito bem. Eu não sou muito entendido disso, mas quando se há uma dificuldade de ouvir, há uma tremenda também dificuldade de se falar. Eu tive uma experiência dessa há muitos anos atrás, ainda quando nós não conhecemos o Senhor. E naquela época de carnaval, né? Daí, não sei aqui quem já viu aquelas bexigas de água, que se chamava bambucha na época, né? E tinha essa brincadeira no período de carnaval. Nem sei se hoje ainda existe isso, né? Mas naquele período ainda tinha ali 16, 17 anos. Mas naquele período nós brincávamos muito disso na nossa rua. Só que o negócio era ao extremo. Chegava uma hora que a bexiga ia acabando, né? E aí não tinha mais bexiga. E a gente não tinha mais dinheiro para comprar, o pessoal pegava sacolinha de supermercado para encher d'água e atacava um no outro. Aí tu imagina que a brincadeira nunca dava certo, né? Porque a bexiga estourava facilmente, mas uma sacola de plástico cheia d'água machuca. E às vezes nem estourava, né? E aí começamos a brincar disso. E chegou essa hora que ninguém mais quase tinha bexiga. E aí um lá bendito pegou uma sacola d'água. E a briga era de uma calçada para outra. E começou a um tacar na outra. E aí daqui a pouco esse cara me pegou a sacolinha. E eu abaixei para encher a bexiguinha na torneira.
e ele tacou aquela sacola d'água e bateu bem no meu ouvido. Mas na hora fez um... Eu não conseguia mais ouvir nada. Eu achei que tivesse entrado água no meu ouvido. Aí eu olhei, a sacola caiu no chão e estava inteira. Então, falei, meu Deus, o que aconteceu? Né? E aí o pessoal tudo falando ali, eu não escutando nada, estava ainda até meio tonto. E peguei e subi para casa. E chegando em casa, minha mãe não estava em casa, não tinha ninguém em casa, tinha só uma mulher que nos ajudava em casa. E aí eu peguei e falei para ela, falei assim, tô surdo, não tô escutando nada, tô com um zumbido no ouvido, bateu uma sacola no meu ouvido. Ela, deita aí que acho que entrou água. Aí ela pegou o álcool, pegou um algodão, encheu o algodão de álcool, e ela falou, vira aí o ouvido. Aí pingou uma gotinha de álcool, assim, caiu, assim, foi escorrendo. Ela assim, caiu lá dentro, assim, ainda não. Ela, peraí, pingou mais um, começou a pingar vários. Aí foi caindo o álcool no meu ouvido. Daqui a pouco, quando aquele álcool bateu lá dentro do meu ouvido, foi uma dor insuportável que eu desmaiei. Na hora eu desmaiei. E quando eu acordei, ela estava me chacoalhando e eu abaixei o ouvido e saiu sangue do meu ouvido. Me levaram para o hospital para ver o que tinha acontecido. E aí eu recebi a triste notícia que a pancada da sacola tinha perfurado meu tímpano. E aí quando foi colocado álcool, aí abriu um buraco, porque aí o álcool passou pelo machucado que tinha sido feito e fez um furo no meu tímpano. E aí eu fiquei surdo por vários meses do lado direito. E eu comecei a ter problema de fala, porque aí eu tentava falar e parecia que minha língua enrolava às vezes. E ainda tenho isso até hoje, ainda algumas vezes, porque ainda não recuperei 100% da audição depois disso. Mas, graças a Deus, no período que foi vindo, no tratamento, eu não precisei operar e foi recuperada uma boa porcentagem do meu ouvido. Mas só estou trazendo esse exemplo porque eu passei isso na pele. E eu percebi que eu escutava menos e tinha dificuldade de falar. E aí eu comecei a ler isso, comecei a lembrar dessas coisas. Porque aquele homem, ele chegou até Jesus com um problema de audição, mas ele também tinha uma dificuldade de fala. Tanto é que quando Jesus pegou esse homem e foi para operar um milagre sobre ele pegou, colocou os dedos nos seus ouvidos e depois cuspiu e colocou o dedo também na língua dele, porque Jesus, ele identificou que havia duas dificuldades. A primeira era de ouvir e a segunda era de falar. E meditando sobre isso, o Espírito Santo trouxe fortemente no meu coração que o grande problema de muitas vezes nós não fazermos discípulos é que nós estamos com dificuldade de ouvir a ordem do Senhor Jesus de ir e fazer discípulos. E aí, consequentemente, nós temos um problema de fala, porque se eu não ouço claramente a ordem de Jesus de ir e fazer discípulos por todas as nações, eu também começo a ter um problema de proclamação. Porque se eu não ouço direito a ordem, eu não consigo cumpri-la, declarando, proclamando, fazendo discípulos. E é por isso que nessa noite o Senhor quer destravar, quer limpar, desobstruir tudo aquilo que está impedindo de nós ouvirmos claramente a voz do nosso Mestre, para que seja destravada a nossa audição espiritual, mas também a nossa boca, para que eu possa proclamar o reino de Deus, para que eu possa fazer discípulos por toda parte. Interessante nessa passagem, onde Jesus cura esse surdo e também mudo, é que Jesus, quando ele foi operar o milagre, ele chamou esse homem à parte. E logo depois de ter chamado à parte, quando ele colocou os dedos no seu ouvido, ele olhou para o céu.
E aqui o Espírito Santo me chamou a atenção desse detalhe que foi escrito, porque cada detalhe que é colocado na palavra de Deus é algo importante. Deus quer falar algo para nós. E essa palavra colocada de que ele, colocando os dedos em seus ouvidos, ele olhou para o céu e declarou Efatá, que quer dizer abra-se. Interessante porque se Jesus apenas olhasse para aquele homem e não olhasse para o céu, o milagre estaria relacionado à pessoa somente. E aí é uma grande dificuldade, porque quando olha para nós, o que é que vai ser enxergado? Falhas, desafios, às vezes incredulidade, barreiras que poderiam impedir o milagre. Mas a atitude de Jesus é maravilhosa, porque ele pega esse homem, coloca os dedos nos seus ouvidos e olha para o Pai. Quando ele olha para o céu, ele olha para o Pai. Quando ele olha para o Pai, Deus é perfeito. Quando ele olha para o Pai, ele não vê falha. Quando ele olha para o Pai, não há impedimento. Quando ele olha para o Pai, não há barreira. Quando ele olha para o Pai, nada é impossível. Quando Deus quer fazer algo em nós, Ele não olha para nós. Ele olha para o seu Filho que é perfeito. Porque se Ele olhasse em nós, nós estaríamos perdidos. Nada aconteceria em nós. Mas quando Deus quer fazer algo em nós, Ele olha para o Filho. Aquele que é perfeito. Aquele que nunca pecou. Que nem dolo algum se achou em sua boca. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quando Deus quer operar um milagre, quando Ele quer curar, não é pelo que nós somos ou que podemos oferecer, é pelo que Ele é e o que Ele pode fazer. É isso que Deus faz. Deus hoje está olhando, e não é apenas para você, Ele está olhando em Jesus que está em você. Deus está olhando em Cristo que está em nós. Por isso não há nenhum impedimento, não há nenhuma barreira, não há nenhuma dúvida, incredulidade, não acontece nada disso, porque Jesus é perfeito. Ele pode fazer qualquer coisa. Segunda coisa que aconteceu e que é interessante para nós trazermos para a nossa realidade é de que Ele levou esse homem à parte da multidão. E aqui nós vemos dois princípios absolutos para todos nós que somos discípulos de Jesus. Existe o ambiente da multidão e existe o ambiente do particular. E aí que tem um grande problema, porque tem muitas pessoas que estão desequilibradas espiritualmente, estão andando mancas, porque existem dois ambientes. E nós precisamos viver os dois ambientes. O ambiente da multidão e o ambiente do particular. São dois ambientes importantes e que a palavra de Deus dá crédito para esses dois ambientes. Existe uma graça, existe algo genuíno de Deus, algo espetacular que acontece no meio da igreja quando nós estamos reunidos. Quando nós estamos reunidos em nome de Jesus, Ele está presente entre nós. Ele está no nosso meio. E é isso que está acontecendo aqui nessa noite. E quando Ele está entre nós, céus estão abertos. Quantos aqui creem que céus estão abertos nessa noite? O céu está aberto nessa noite, porque Jesus está entre nós. E nós precisamos valorizar esse ambiente. Um ambiente de comunhão, um ambiente de reunirmos como igreja em nome do Senhor Jesus. É algo maravilhoso e algo que acontece em coisas que só acontecem nesse ambiente. Nós somos ativados, aguçados pelo Espírito Santo a caminharmos, a avançarmos. E às vezes tem pessoas que valorizam apenas o particular. De repente essa palavra não é para você, porque você está aqui essa noite. Está valorizando esse ambiente espetacular de nós estarmos reunidos como igreja na sua presença.
Mas eu quero falar isso para você que está nos assistindo. De repente você está assistindo esse vídeo no decorrer da semana, um vídeo que já foi gravado, e que às vezes tem no seu coração de ficar sentado dentro da sua casa e dizer assim: eu não preciso estar junto com a igreja. Eu tenho meu particular com Deus. Eu tenho meu ambiente com Jesus. Eu tenho meu quarto em secreto. É isso que eu preservo. Isso é algo mais valoroso para mim. É mais valoroso do que eu ficar indo em reuniões, congregando com os irmãos. Isso é um grande engano. Porque é nesse ambiente que Deus ativa algumas coisas para nós vivermos no particular. É nesse ambiente que Deus traz coisas para que a gente possa viver no particular. Deus traz algo nesse lugar para que seja confirmado lá no particular. É assim que Deus age. São duas coisas importantes. Assim como nós não podemos negligenciar o particular. Obrigado. Que é algo que nós devemos também valorizar tanto quanto esse ambiente, que é de nós estarmos a sós com Jesus. Mas isso não me dá o crédito de não estar junto com esses irmãos, para não me reunir como igreja, para não congregarmos. Até porque Salmo 133, o que ele fala? Tão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão. Vou trocar uma pilha aqui, velho. E aí que eu falo que tem pessoas que estão andando capenga, mancas, desequilibradas espiritualmente, porque fogem do ambiente de congregarmos, de estarmos juntos, aonde o óleo escorre pela barba de Arão, aonde o Senhor ordena a bênção e vida para... É nesse ambiente. É nesse ambiente que o Senhor faz com que o óleo seja escorrido sobre a igreja. Aonde Ele ordena a bênção e a vida para sempre. É nesse ambiente. Aonde o Senhor traz coisas, ativa coisas em nosso coração, para que nós possamos viver no particular com Ele, diariamente. E é interessante que esse homem estava no meio da multidão. Nota que ali aconteceu algo. Porque se não tivesse a multidão atrás de Jesus, aquelas pessoas não conseguiriam chegar esse homem até Jesus. Ali ele foi ativado, foi colocado perto do mestre. E aí Jesus pega e chama ele à parte. Chama ele à parte da multidão. E ali é onde é o particular. Algo que nós precisamos cultivar diariamente. O particular com o Senhor, onde nós olhamos nos olhos de Cristo. Onde nós vemos a sua face, aonde Ele fala no particular comigo, aonde ali eu tenho um relacionamento, uma comunhão íntima e profunda, para que quando eu volte para esse ambiente, eu volte com uma palavra onde eu recebi também lá no particular, e aqui eu entrego para os meus irmãos. Tudo aquilo que eu ouço é semeado algo no meu coração para que eu entregue para alguém. Aquilo que nós ouvimos é construído algo no nosso coração. Existe uma frase de uma irmã que é muito verdadeira, que fala que ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode entregar aquilo que não recebeu. Se você vive nesses dois ambientes, é claro e é algo genuíno de Deus que vai acontecer algo que você vai receber para que você possa entregar. Aleluia. E o que Deus está entregando nessa noite é para que você entregue também para outras pessoas amanhã. Deus está ativando algo nessa noite no nosso coração. Deus está dizendo: Efatá, abra-se.
É isso que Ele está declarando sobre nós nessa noite. Efatá sobre o teu coração, efatá sobre os teus ouvidos, efatá sobre os teus lábios. Deus está agora tocando, colocando os seus dedos em nossos ouvidos para que a gente possa ouvir novamente o nosso chamado. Eu e você fomos chamados para ser e fazer discípulo. Se nós não estamos fazendo isso, nós não estamos fazendo nada. Tudo se resume nisso. É em ser e fazer discípulo, é ser um aluno e fazer aluno de Cristo. Quando Deus fala da questão dos ouvidos, quero que você alinhe essa palavra junto com Mateus 28, aquilo que nós ouvimos nessa noite. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando nossos ouvidos são abertos, nós estamos atentos à voz que vem do céu, alinhamos o nosso coração, o nosso ouvido, para que nós possamos ouvir o som do céu. Não mais ouvir um noticiário numa televisão, não mais ouvir uma notícia nas redes sociais, mas o que nós estamos precisando é que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir o som do céu. O que o céu está dizendo para nós nesse dia? Eu acordo amanhã e declaro: o que o Senhor está dizendo para mim nesse dia? Temos ouvido o céu? Nosso coração está aberto para o céu? Eu tenho tido a mesma atitude de Jesus, de olhar para o céu antes das pessoas? Porque às vezes nós olhamos para as pessoas sem olhar para o Pai, sem olhar para Jesus, e eu olho diretamente para as pessoas e o que eu consigo enxergar é só pessoas. Mas quando eu olho para Jesus, quando eu olho para o Pai, quando os meus ouvidos estão abertos para os céus, eu olho para as pessoas e identifico quem são as pessoas que são escravizadas. Eu consigo identificar pessoas que são necessitadas. Eu consigo identificar pessoas que estão clamando por socorro. Mas muitos de nós estamos com os nossos ouvidos tampados. Não estamos ouvindo os céus. Saímos das nossas casas diariamente apenas para correr atrás daquilo que é nosso e não daquilo que é do céu, não daquilo que o Senhor está declarando, não daquilo que Ele está juntando. Ele está formando a sua igreja em toda a terra, e Ele conta comigo e conta contigo. Foi para isso que nós somos chamados. Mas o grande problema é que nós tampamos os ouvidos para que a gente não nos ouça mais o grande chamado da comissão. Ouvidos tampados, não ouve o clamor da multidão. Que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que abra seus ouvidos para ouvir o clamor da multidão, que abra seus ouvidos para ouvir o clamor de socorro, o pedido de socorro, os gritos e gemidos que as pessoas estão ao nosso redor clamando por socorro, por salvação, por uma palavra de esperança. Pessoas necessitadas que estão esperando bocas de Deus em todos os lugares. Pessoas que andam por toda parte e têm a boca de Deus. Pessoas que ouvem bem, falam bem. Se você ouvir bem a voz do teu mestre diariamente, você vai falar muito bem diariamente. E o falar muito bem é você proclamar o reino de Deus. É você abrir os teus lábios e declarar uma palavra de vida para aquele que está em morte. Uma palavra de libertação para aquele que está escravizado. Uma palavra de segurança para aquele que está inseguro.
Uma palavra de confiança para aquele que está desesperado, sem confiança alguma. Deus conta com os nossos lábios, com a nossa boca. Olhos que são abertos. Olhos que são abertos para enxergar, primeiramente, os céus. Quando Jesus olhou para os céus, ele enxergou o Pai. Aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Aquele que é o Todo-Poderoso. Quando ele olhou para o céu, ele viu um alto e sublime trono. Quando ele olhou para o céu, ele viu o Pai que tem todo o poder e toda a autoridade. Por isso, quando ele olhou para o céu, ele declarou para aquele homem: Efatá, abra-se. Porque ele viu que aquele que está sentado no alto e sublime trono tem poder para transformar qualquer um. Aquele homem recebeu o poder que desceu do céu, porque Jesus enxergava o céu antes de enxergar a terra. O que nós estamos precisando é alinhar os nossos ouvidos com o céu, a nossa boca com o céu e os nossos olhos com o céu. Essa noite é um efatá de Deus sobre nós. É um abra-se. Abra-se em nome do Senhor Jesus. Abra-se. Abra-se os teus olhos. Às vezes tem uma pessoa necessitada dentro da tua casa e você não está enxergando. Às vezes há um filho dentro dos lares clamando por socorro, mas os nossos olhos estão somente na terra e não no céu. Há maridos clamando, há maridos necessitados e esposas apenas olhando para a terra. E nós precisamos olhar para o céu para enxergar, antes de tudo, dentro das nossas casas, se há algum necessitado. Qual tem sido o teu olhar para os teus familiares? Qual tem sido o nosso olhar para aqueles que nós amamos? Qual tem sido os nossos ouvidos para aqueles que estão próximos a nós? Efatá. Efatá. Aleluia. Pode pôr a mão no teu coração e declarar essa palavra. Efatá. Isso, começa a declarar isso. Você tem uma família, uma casa, você tem pessoas próximas a ti. Começa a declarar efatá sobre essas pessoas. Começa a declarar efatá sobre contatos. Nessa noite Deus vai abrir portas de corações. Portas serão abertas. Portas serão abertas. Começa a declarar corações endurecidos. Efatá, abra-se nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Abra-se. Os céus estão abertos nessa noite. Aleluia. 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 Não somente um olhar, não somente ouvidos, não somente corações, mas nessa noite o Senhor está falando a ministérios que precisam ser destravados nessa noite. Precisa haver um efatá de Deus sobre o ministério que Deus confiou sobre o teu coração. Algo bloqueou, algo impediu, algo travou a missão que Deus confiou para ti. Mas nessa noite os céus estão abertos e o Senhor está declarando: abra-se. Abra-se, está aberto o teu ministério novamente. Aquilo que eu confiei em tua vida, eu novamente abro. Se alguém fechou, eu abro. Porque a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. E a que eu fecho, ninguém pode abrir. Mas a que eu fecho, ninguém pode fechar. E Deus está fazendo isso nessa noite. Aleluia. Se você tem um coração nessa noite, aonde você quer estar, liberdade para que o Espírito volte a trabalhar, você precisa declarar: Senhor,
continua a fazer em mim aquilo que o Senhor já iniciou. Se há alguma obra embargada, algo que foi travado, algo que foi fechado, impedido, com entulhos do passado, coisas que se levantaram no meio da caminhada, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, seja desobstruído, seja limpado, que volte a fluir os rios de Deus sobre a tua vida. Assim como Jesus trouxe esse surdo para perto nessa noite, o Senhor nos traz para perto mais uma vez. Aleluia. Mais uma vez o Senhor está declarando sobre nós, colocando a sua mão sobre nós e declarando: está aberto, eu estou abrindo novamente. Aquilo que o homem fecha, eu posso abrir. Eu sou Deus, diz o Senhor. Ele tudo pode. Nessa noite volta a olhar os teus olhos para o trono da graça, o trono onde há poder. Ouça Jesus declarando Efatá sobre você. Efatá. Abra-se. Abre-se. Seja aberto o céu sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre os teus ouvidos. Nenhum impedimento em nome de Jesus. Volte a enxergar aquilo que você não enxergava. Um discípulo só pode ser edificado se ele ser sujeito à palavra de Deus, se ele ser sujeito ao corpo de Cristo. Se isso não houver, não tem como haver edificação, não tem como haver construção. Deus não pode trabalhar em alguém que não se sujeita à palavra de Deus. Deus não pode trabalhar com alguém que não se sujeita ao corpo de Cristo. Aleluia. 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 Ouça nessa noite dos céus a voz do Espírito Santo. Estava ouvindo o testemunho de uma irmã, uma senhora. Coloquei até nos meus stories dessa semana. Mas ela falava que Deus a chamou para que ela ganhasse almas nessa terra. E ela disse o seguinte, de que esse chamado é para toda a igreja de Jesus. E aí eu fui lembrando dessa passagem, da ordem de Jesus. E ela falou, está num tempo onde a igreja precisa se levantar novamente para ter amor pelas almas, paixão pelas almas, a se doar pelas almas. E ela declara o seguinte, que não tem como amar alguma alma se eu não olhar para ela com o olhar de Cristo, se eu não olhar para ela e ver que essa pessoa é uma necessitada de Cristo, que ela é alguém que Deus colocou próximo a mim para que eu possa levá-la até aquele que pode libertá-la. E ela diz que quando nós temos um coração que ama almas, nós unimos nosso coração com aquele que amou todas as almas dessa terra. E aí, nada mais é impossível para que pessoas sejam transformadas, para que pessoas sejam resgatadas e sejam tiradas do império das trevas e seja trazido para o reino da luz. Quando nós temos essa visão de amar almas, nós temos o mesmo coração, o mesmo sentimento que Deus tem com o mundo, que Deus teve comigo e teve contigo. É tempo de novo de nós termos um coração ardendo por almas, ardendo pelas pessoas. Acabarmos com toda a insensibilidade do nosso coração de vermos pessoas sendo levadas ao inferno, sendo escravizadas em pecado. E às vezes nós temos um sentimento de falar assim, bem feito, já tinha falado para ela, tá vendo? Tomara agora que ela pague, que ela não ouviu, não obedeceu. É bom que ela aprenda.
Isso é um sentimento diabólico. Porque o coração de Jesus jamais, ele tem o desejo que alguém seja escravo do pecado, de alguém quebre a cara e morra. O sentimento do coração do Pai é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E eu e você somos esse instrumento para que nós sejamos um rio de Deus, para que outros sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é o Filho de Deus. Porque se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome de Jesus, eu quero declarar isso sobre o teu coração, sobre a igreja, para que nós possamos novamente, em nome de Jesus, termos um coração como o coração de Deus, um coração que arde por almas, um coração que está com seu ouvido atento à voz do Mestre, bocas destravadas para proclamar o reino de Deus, para falar as verdades absolutas do reino de Deus, verdades que transformam, verdades que libertam. Em nome de Jesus, quero te convidar a você ficar de pé nessa noite. Esse ambiente é onde o Espírito Santo está com liberdade entre nós. Esse ambiente não se refere daquilo que eu posso fazer. É por isso que eu estou bem tranquilo nessa noite. Porque eu sei que não depende de mim. Eu sei que depende do Senhor. Depende daquele que pode todas as coisas. Mas também depende de você. É algo individual. Nós somos apenas pessoas daquelas que levaram aquele surdo e mudo até Jesus. Mas agora depende de cada um de nós, diante do Senhor, nós colocarmos nossos corações abertos para Ele. Corações aonde eu declaro: Senhor, eu sei que tudo Tu podes. E nessa noite eu quero obedecer o Teu chamado. Eu quero novamente ouvir nitidamente a Tua voz, declarando: vão e façam discípulos de todas as nações. É essa a ordem do nosso Mestre para cada um de nós. Comece a falar com Deus nessa noite. Comece a dizer ao Senhor: se há algum impedimento, se você tem uma clareza de que há dias você não escuta a voz de Deus, já tem tempos que você não escuta mais o chamado de fazer discípulos, nessa noite se coloca diante do Senhor e começa a dizer: Senhor, eu quero novamente ouvir a Tua voz. Eu quero novamente, Senhor, falar aquilo que o Senhor está falando. Eu quero novamente enxergar como o Senhor enxerga. Coloque em mim o Teu coração. Começa a dizer ao Senhor: se há algum caminho mau, que o Senhor possa retirar de mim. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e retira isso do meu coração. Começa a dizer isso ao Senhor nessa noite. Abre os teus lábios. Não sou eu que posso fazer isso por você. Só você pode. Começa a dizer ao Senhor com as tuas palavras aquilo que você deseja dele nessa noite. Começa a ouvir de Deus o efatá sobre o teu coração. Começa a ouvir de Deus o efatá sobre os teus ouvidos. Começa a ouvir de Deus o efatá sobre os teus olhos. É tempo de nós olharmos novamente como o olhar de Cristo. Porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. É tempo de você enxergar novamente as coisas boas. É tempo de você olhar novamente para as pessoas e verem almas perdidas,
almas aflitas, almas clamando por socorro, almas querendo esperança, mesmo aquelas que às vezes te ferem, aquelas que você espera algo. É tempo agora de você entregar algo para essas pessoas, porque você tem tudo, você tem Cristo, aleluia, e Cristo em vós é a esperança da glória, Cristo em nós é a esperança da glória, aleluia. Começa a declarar isso sobre o teu coração: Cristo em mim é a esperança da glória. Obrigado, Senhor, porque eu tenho a esperança. Eu tenho esperança porque eu tenho tudo. Cristo é tudo para mim. Aleluia. Comece a declarar isso nessa noite. Deixe o Espírito Santo ter liberdade nessa noite para fluir, para se manifestar, para desobstruir corações, para que haja uma fluidez sobre os ouvidos, para que haja um desimpedimento sobre os lábios, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.